Olá, internautas, boa noite. É um grande prazer falar com vocês. Estamos fazendo aqui uma live cruzada pelo PT na Câmara, com os nossos sites também, de todo o Partido dos Trabalhadores. Eu tenho a honra de ter comigo aqui dois deputados que tenho o maior orgulho de compartilhar com eles a luta que temos na Câmara dos Deputados pela democracia e pela construção de um país melhor. Meu companheiro Elvino Bongás, do Rio Grande do Sul, companheiro histórico aí na luta da agricultura familiar. Na verdade, todos que o conhecem em sua militância o vê na luta da agricultura familiar. Eu o vejo na comissão de orçamento. Depois a gente vai discutir por quê. Ele é uma pessoa que está sempre na luta na comissão de orçamento, é um quadro na comissão de orçamento insubstituível. O deputado Henrique Fontana é um grande parceiro, um cara, um militante, antes de tudo, mas também já foi líder do governo na Câmara, o que é um cargo de alta responsabilidade, sem dúvida nenhuma, e também tenho o maior orgulho de trabalhar com ele, não só na área da saúde, visto que ele é médico, mas ele é muito presente nos debates da política e, nesse momento, no debate da reforma tributária, onde ele coordena, dentro da minoria, essa pauta e está preparando subsídios, que ele já tem pronto, inclusive, para o nosso debate de transição agora, do fim da pandemia, para tributar grandes fortunas e todas as outras políticas tributárias que temos que fazer. Hoje, o nosso companheiro Henrique Fontana que coordena isso. E vamos fazer um debate, e, na verdade, um olhar do Sul para o Brasil e para o mundo. Afinal de contas, dois deputados do Rio Grande do Sul e um do Paraná. Talvez devêssemos ter convidado o Pedro Kizai, de Santa Catarina, porque aí ficaríamos os três estados do Sul refletindo um pouco como o Sul vê o resto do país. Infelizmente, eu acho que todos nós gostaríamos que o Sul fosse como o Nordeste, mas não é. Poderíamos começar, nesse momento, com uma provocação. Nós vamos ter exatamente uma coordenação, mas eu faço uma provocação, aí falo Bongás, falo Fontana, depois a gente vai trocando as figuras. Mas nós podemos começar o seguinte: o que estamos vivendo hoje. É fundamental dizer isso, porque viver hoje nós teríamos que falar necessariamente por que é que o PT e mais 6 partidos de esquerda, com mais de 400 entidades, pedem o impeachment de Bolsonaro. É importante, eu quero colocar essa pauta para o Bongás, porque depois eu quero provocar o Fontana, que ele é autor de um projeto, junto com o deputado Paulo Teixeira, de uma PEC, que trata exatamente do que nós esperamos além do impeachment. Então, nós poderíamos começar um bate-papo com o Bongás tocando essa bola no que se refere ao porquê e à importância do impeachment nessa conjuntura, e o Fontana depois trabalhando com a gente pós-impeachment. Nós queremos apenas tirar o Bolsonaro para o Mourão assumir? Essa é a pergunta que a militância nos faz com muita frequência, né, Bongás? Mas e daí? Vamos tirar o capitão para colocar o general? É isso que nós queremos? Então é importante esclarecer a nossa militância que temos projetos que vão além disso. Bongás, a bola é tua. Boa noite. Boa noite, BR. Para nós também é uma alegria enorme. Eu já estava dizendo fora da live antes, estar contigo, nosso querido líder. Então, uma saudação muito forte, respeitosa, porque a gente trabalha junto há mais tempo já, mas hoje tu estás nessa função tão importante como líder, está nos liderando bem. Ao Fontana, que é companheiro de longa data e também esse trabalho maravilhoso, como já foi dito aqui. E nós precisamos trabalhar, gente, fora Bolsonaro e eleições, porque esses dois no governo é um plano único do Bolsonaro e do Mourão. Isso faz mal para o Brasil. E quando eu vejo hoje, nós temos que falar o que aconteceu hoje, quando eles escondem os números das mortes. Ontem fizeram aquela sacanagem de divulgar às 10 da noite para os jornais não divulgarem nos televisivos à noite a quantidade de mortes, né? Porque eles achavam que ia dar 1.800 a 1.000 mortes, né? Durante todo o tempo, ia ser só uma gripezinha até abril. Agora nós já temos mais de 35 mil, a tendência do dia 20 de junho nós estamos mais de 50 mil, então é alarmante. E eles ontem começaram não só mudar o horário de divulgação, como hoje tentaram esconder os números. Não vai ter mais o somatório dos números, então tu tem que pegar a calculadora para somar. Nós vamos somar, não tem problema nenhum, nós vamos somar, todo mundo sabe fazer matemática, né? Mas o problema é querer esconder o número. E aí eu pego a frase do Emir Sader, que ele publicou hoje, de um outro autor, ele disse o seguinte: os militares
gostam de esconder corpos. Isso é triste. E fazem exatamente 22 dias hoje que não temos ministro da saúde. Mandetta fora, Nelson Taj fora, agora tem um interino. Então, nós não temos ministro da saúde. O Brasil está na pior pandemia sem ministro da saúde. Então, quando a gente fala, Antônio, naquilo que tu induziste para falar sobre os crimes e por que ele tem que ser afastado, e nós estamos com 36 processos, e o nosso processo é o 36º, com 7 partidos, mais de 400 entidades, temos que criar um movimento social para fazer o impeachment, é porque tem 3 faixas de crimes. Tem o crime, que é o tema da pandemia, como é que ele trata a saúde do povo, que provoca mortes. Tem os crimes no âmbito da democracia, que é sobre as instituições, o Congresso Nacional, sobre o desrespeito ao Supremo Tribunal Federal, agressão às instituições, ele vai à rua para pedir a volta do ato institucional do AI-5, a intervenção militar, quer dizer, esse absurdo, né, que é um outro pacote de crimes. E tem um terceiro pacote de crimes, que é o aparelhamento do Estado para colocar, por exemplo, a polícia, não para fazer segurança para o povo que está tão massacrado, mas para defender a família que está envolvida em crimes na milícia digital, no gabinete do ódio e os fake news que vão mostrando isso essa semana. Então, nós temos um conjunto de crimes em várias áreas, podíamos escolher crimes, né? Mas tão mal que faz esse presidente para o Brasil, então urge que a gente defenda o Brasil, que a gente defenda o povo brasileiro, que a gente defenda a democracia brasileira. Por isso que é tão imperativo que a gente faça o processo do impeachment. E nós temos 3 níveis agora de análises de cassação do presidente, né? O primeiro são os 36 processos do impeachment na Câmara dos Deputados. Então, hashtag Rodrigo Maia, não senta em cima, vamos lá, tocar adiante para andar. Esse é um movimento. O segundo é o TSE. E essa semana o Tribunal Superior Eleitoral vai avaliar exatamente o termo da cassação da chapa Bolsonaro-Mourão, que é ainda o processo eleitoral que nós, à época, o PT apresentou, porque era uma fraude à eleição. Esse é o segundo processo. E o terceiro são os próprios processos que estão no Supremo Tribunal Federal, onde o Aras precisa se manifestar agora para que esses processos andem e não sejam engavetados, né? Que são outra ordem de crimes comuns que ele tem cometido. Então, acho que é um assunto fortíssimo, é o principal, principalmente com as datas onde hoje ele quer esconder corpos das mortes que, infelizmente, estão aumentando drasticamente neste momento no Brasil. Muito bem, Bom Gás. Fontana. Enio, então um abraço primeiro para ti, né, que é nosso líder, também as pessoas que estão acompanhando aqui, muitos já sabem, né, mas para nossa alegria e honra, temos o Enio como líder da nossa bancada neste ano, e ele que pegou um momento tão complexo, diferenciado, duro, difícil, e que todos nós, pelo Brasil afora, estamos vendo a qualidade com que tu tens conduzido a nossa bancada do PT. Então, muito bom a gente estar liderado por ti num momento tão duro e difícil. E abraçar o meu amigo Elvino, né, com quem fazemos política há tantos anos, lado a lado, aqui no estado do Rio Grande do Sul e, nestes últimos anos, aí na Câmara Federal. O que para mim fica, né, Enio, Elvino e os nossos internautas, aquilo que vai saltando aos olhos de um número cada vez mais expressivo de brasileiros, né? O despreparo e a irresponsabilidade de Bolsonaro com a vida dos brasileiros, com a economia brasileira, com a democracia do nosso país, é algo que fica cada vez mais claro para um número cada vez maior de pessoas. E isso é bom que assim o seja, porque o Brasil, de fato, nesta crise tripla que ele está vivendo, né, quer dizer, a mais profunda crise sanitária das últimas décadas que o Brasil viveu, por conta da maneira como o Bolsonaro tem conduzido esta crise, ou melhor, tem desorientado, né, porque, na verdade, ele está conduzindo para o lado errado, o Brasil está se transformando e, infelizmente, para todos nós brasileiros, será, Elvino, o segundo país do mundo com o maior nível de mortes. Nós vamos ter, Enio, muito provavelmente, ao final da pandemia, os Estados Unidos e o Brasil como os 2 países com o maior número de mortes
que, infelizmente, isso é que eu quero chamar a atenção, uma boa parte destas mortes, mais da metade daquelas que ocorreram até agora, seguramente poderiam ter sido evitadas. Se o presidente não tivesse boicotado o processo de isolamento social, se o presidente tivesse aproveitado os 50 dias de antecedência em que o Brasil foi avisado, porque a pandemia ela ocorreu em outros lugares do mundo antes de chegar ao Brasil. Nesses 50 dias, se houvesse um presidente responsável, nós teríamos comprado os 40, 50 milhões de testes que o Brasil precisaria para estar enfrentando com qualidade a pandemia. Nós teríamos comprado o volume de respiradores que o Brasil precisa. Nós teríamos preparado um grande programa de esclarecimento para a população, ao invés de levar informações contraditórias, porque o Brasil está vendo a crise sanitária se aprofundar exatamente porque o Bolsonaro tem uma leitura errada para a economia e errada para a pandemia. Porque o impacto que a economia brasileira está sofrendo, eu sempre faço parênteses de que ela já vinha bastante mal, por conta do tipo de política econômica, né, que o ultraliberalismo adota, que é este permanente arroxo salarial, retirada de direitos, concentração de renda. Isto aí, o Enio é um especialista na nossa bancada, na área econômica. Isto é um programa que não deu certo em lugar nenhum do mundo. Todos os países que adotaram este fundamentalismo liberal, eles levam as suas economias a um colapso recessivo e negativo. O Brasil já vinha nesta toada, né? E a epidemia, ela traz uma variável de aprofundamento da crise econômica. O que tem que ser feito para sair da crise econômica? Tem que ser feito investimento público, tem que enfrentar a pandemia, porque quanto antes recuperar e atravessarmos a pandemia, antes a economia fica liberada para, de fato, poder retomar e não criar uma briga no país, Enio e Elvino, sobre a data em que vão abrir as lojas do comércio ou não. Porque não é uma semana antes ou uma semana depois, com toda a solidariedade que nós temos a todas, nós gostaríamos de ver todas as lojas abertas. Mas nós não podemos abrir as lojas na hora errada e depois ter que fazer um lockdown no Brasil, fechando todas as lojas durante um período muito maior. Então, enfrentar a pandemia é a variável mais importante que tem para recuperar os nossos empregos, a nossa renda. A recuperação da economia, ela depende da superação da pandemia. Inclusive, recentemente foi publicado um artigo em conjunto, né, do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde e da economista-chefe do Fundo Monetário Internacional, Elvino, exatamente nesta linha, para mostrar que essas duas coisas andam juntos. Agora, qual é o problema do Brasil? O problema central do Brasil, como diz muito bem o presidente Lula, chama-se Bolsonaro. A visão dele de como governar o país, ela é um caos. Então, por isso que a grande temática que nós temos que enfrentar, ao mesmo tempo que eu, Elvino, Enio e toda a nossa bancada vamos continuar batalhando para prorrogar a renda mínima, para melhorar a proteção a empregos, para garantir recursos para os municípios, para os estados, como temos conseguido fazer uma série de coisas lá na Câmara Federal para minimizar o problema. Agora, para enfrentar mesmo o problema que o Brasil tem, tu precisa de um presidente que lidere o país. Porque a força, quem tem o poder, por exemplo, para emitir moeda, Elvino, e criar um endividamento responsável para salvar a vida dos brasileiros e a economia brasileira, para injetar dinheiro para as micro e pequenas empresas, para garantir que o Elvino tem batalhado, todas as reuniões de bancada ele fala isso, nós temos que ter um programa para proteger o agricultor familiar. Ou o país vai continuar de braços cruzados para esse setor que tem milhões de pessoas que garantem a alimentação de todos os brasileiros. Então, o nosso problema central chama-se Jair Bolsonaro. Então, nós precisamos fazer o impeachment e, para isso, temos que articular uma ampla aliança, e eu sou daqueles que apoio esta aliança ampla pela democracia, sabendo que uma parte desses aliados, eles não pensam como nós sobre privatizações, sobre salários,
mas nós temos que ter essa aliança da democracia para chegar aos 342 votos, para poder, de fato, encerrar o governo Bolsonaro dentro de poucos meses, o menor número de meses possível. E o Enio me pediu para falar da PEC 37, porque nós não vamos fazer uma frente contra o fascismo, nós não vamos fazer uma frente para tirar o Bolsonaro para continuar com o mesmo governo, porque não vai ser o Mourão que vai liderar o país para superar esta crise toda. Nós temos que repactuar de verdade o Brasil. Eu não sei quem vai ser o próximo presidente. Eu, o Enio e o Elvino, seguramente temos muita vontade que seja o Lula ou que seja o Haddad o próximo presidente. Mas se o presidente vai ser João, Maria ou José, isso é o povo brasileiro que tem que decidir. Então, a nossa lógica, e o Elvino também está trabalhando fortemente nisso, temos que aglutinar esta aliança pelo impeachment e também para aprovar uma emenda constitucional que garanta uma nova eleição direta 90 dias depois que o presidente Bolsonaro seja afastado através do impeachment. E esta nova eleição, eu encerro esta minha participação com esta frase, ela, de fato, tem o poder de repactuar o país, porque aí nós vamos ter uma eleição legítima, né? Quem ganhar esta eleição vai ser, de fato, legitimamente o líder que vai poder retirar o país da crise econômica, liderar o país nesta caminhada, que será, aliás, muito longa e difícil para recuperar a economia brasileira. Fontana, eu concordo plenamente com a tua intervenção, inclusive sobre as alianças necessárias nesse momento. Isso nós temos em comum. Você disse uma coisa que eu queria ressaltar aqui, é o seguinte. Primeiro, as políticas neoliberais, todas as vezes que elas foram aplicadas em qualquer país do mundo, ela tem o mesmo resultado, que é a concentração de riqueza, com ricos ficando mais ricos, com pobres cada vez mais pobres. Você pode começar, desde o exemplo tradicional, que foi a experiência do Reagan nos Estados Unidos e da Thatcher na Inglaterra, e a partir dali, quando ela se tornou uma ideologia que os países desenvolvidos passaram a aplicar nos países subdesenvolvidos, o resultado é o mesmo. E é importante destacar para os nossos internautas como os meios de comunicação defendem essas políticas neoliberais. Porque olha como é importante, eu lembro, ainda quando estava estudando, na década de 90, fazendo minha pós-graduação, a Argentina seguiu aquele movimento louco de copiar à risca os modelos neoliberais e ela quebrou. Só que enquanto a Argentina seguia à risca o modelo neoliberal, a imprensa sempre falava, olha a Argentina, olha como é que está indo bem, olha como é que está indo bem, olha como o Brasil, enquanto não fizer isso, não tem futuro. Aí o que acontece? Quebra. Aí a imprensa começa, não, é que faltou um líder de centro. Aí veio, mais recentemente, eu quero pegar dois nomes parecidos. Na França, o Macron. Não, olha, falta o Macron no Brasil, falta o Macron. Como é que está a França hoje? Faltava, aí veio o Macri, né? O Macri na Argentina. Não, olha o modelo do Macri. O Macri acabou com a Argentina. Então, na verdade, essas políticas neoliberais, elas são absolutamente ideológicas e elas visam o interesse só de uma minoria. Você pega, por exemplo, nós estamos já há 4 anos, o PT foi tirado, através de um golpe, da direção desse país. O Temer, por 2 anos, e agora 1 ano e meio, pode-se dizer, com o Bolsonaro. O que aconteceu nesse período, Elvino, Fontana? Foi o aumento da miséria, a flexibilização das relações de trabalho, o fim das garantias previdenciárias, a concentração de renda, a concentração bancária. 5 bancos hoje detêm um oligopólio aí de 92% da circulação financeira e do crédito no Brasil. Você pega, em especial, o Bolsonaro, no primeiro ano de governo, e eu quero dizer isso aqui porque eu quero desmascarar aqui o Paulo Guedes. 1 ano de governo aumentou o número de desempregados no primeiro ano de governo dele, o grau de pessoas na informalidade aumentou muito, a nossa economia afundou, e segundo os dados do IPEA, que é o Instituto do Governo, o desemprego estava aumentando no começo desse ano. Então, quando o Paulo Guedes diz que a pandemia veio quando o Brasil estava com o bico para cima subindo, é mentira. É mentira. O Brasil estava afundando graças às políticas que você colocou, Fontana, graças às políticas que eles aplicaram, nem liberais, ultraliberais, que prejudicaram
prejudico ainda mais. Esse é um primeiro dado que é importante nós ressaltarmos aqui. E é importante perceber que, quando vem a pandemia, fica provado que Bolsonaro ele é muito pequeno, ele é insignificante para dirigir o Brasil em épocas normais. E numa situação como essa, ele não tem a mínima condição. Ele é inapto e inepto. Ele não tem condições de dirigir esse país. E o resultado, que está aí, e o que é um absurdo, é que quem está trabalhando mesmo, de fato, é o Congresso Nacional. Se nós pegarmos os projetos que nós temos aprovado na Câmara, são projetos altamente progressistas, absolutamente voltados para o enfrentamento dessa crise que é sanitária, é de proteção social, aliás, gigantesca, falando de forma gigantesca, a proteção social e econômica. E, na verdade, boa parte desses projetos, eu quero dizer aos internautas, 26% dos projetos que estão sendo discutidos na Câmara hoje para o enfrentamento da pandemia, elas são do Partido dos Trabalhadores. 26%. Os principais projetos que foram aprovados no que se refere à proteção da micro e pequena empresa, da vida das pessoas, como renda cidadã, é a cara do Partido dos Trabalhadores. Se nós não fomos o relator ou o autor, no mínimo tinha projetos nossos apensados em tudo isso. E o que é fundamental, e aí eu vi uma boa notícia, nós tivemos o Colégio de Líderes ontem, sexta-feira, e conseguimos colocar uma pauta que há muito tempo nós estamos lutando, a pauta da agricultura familiar. Para você que está nos ouvindo, são mais de 20 projetos apensados que tratam da agricultura familiar. Conseguimos passar isso na votação do colégio. Não é fácil, porque a maioria do Colégio de Líderes não são do nosso lado, mas compreenderam a importância da pauta, foram sensíveis, e nós devemos entrar na pauta da semana que vem. Então, uma pauta que tem mais de 20 projetos apensados, que é a defesa da agricultura familiar e a sua sobrevivência. Mas, por fim, eu disse isso mais para provocar o Vino, que eu vou passar para ele, mas eu queria dizer uma outra coisa do impeachment agora, que o Fontana deixou muito, muito nítido, que para nós é o impeachment e a votação da PEC 37. É casado os dois. É importante que nós, do Partido dos Trabalhadores, nós olhamos além de simplesmente tirar o Bolsonaro. E eu quero também, ao mesmo tempo que eu falo da agricultura familiar, deixar uma provocação para o Vino, voltando no que ele disse, que eu julgo que nesse sábado à noite é muito importante. Amanhã nós vamos ter mobilizações, manifestações no Brasil todo. Do lado fascista, defendendo a ruptura democrática, defendendo esse projeto medieval de Bolsonaro, e uma grande maioria que estão em vários setores, torcidas organizadas de futebol, setores de igreja, de partidos políticos, mesmo partidos políticos de centro e até de direita, é importante colocar isso, até de direita, manifestando-se pela saída de Bolsonaro. E é importante notar o seguinte, todos são iguais, e aí está o que foi observado pelo presidente Lula. Na verdade, nós temos movimentos, a maior deles, sérios, comprometidos, que falam o seguinte, não dá mais, não podemos aceitar ruptura, não podemos aceitar quebra do que prevalece na Constituição brasileira, não dá para usar uma mentira, que esse artigo 142 da Constituição, sobre a leitura que é feita por Bolsonaro, enquanto o resto do Brasil não lê da mesma maneira que lê o artigo 142, e por isso nós não queremos isso. Agora, tem um setor que se mobiliza que quer o Bolsonaro bonzinho, só. Enquanto a maioria quer democracia, quer o impeachment, quer que a sociedade avance com direitos iguais, nós temos um pequeno setor, que ele é pequeno, mas ocupa muito espaço na imprensa oficial, que sonha para que o Bolsonaro só fique mais bonzinho. Lembra muito, acho que vocês do Rio Grande do Sul tem muito a ver com a nossa cultura no Paraná, a mãe da gente, quando a gente é moleque, né, puxa a orelha e fala, olha, toma jeito, senão já sabe. E para nós entendemos que é muito pouco só puxar a orelha do Bolsonaro. Nós queremos mais, muito mais do que isso. E é essa provocação que eu passo para o Elvino nessa conjuntura. É que em UVR a mãe confiava que o moleque tinha jeito. Por isso que ela dizia isso. Boa, gostei. Boa. Esse aí não tem jeito, né? Esse não tem jeito. Esse não tem jeito. E eu queria, realmente, assim, são tantas coisas que estão levantadas nesse ponto, e tu observas
em mais algumas observações, além dessas que o Fontana já levantou, mas eu queria realmente falar da gravidade que é o momento, né? O Paulo Guedes, nós temos que desmascarar. E ele falou na reunião do dia 22. Eu decorei essa frase, viu, Fontana e Enio? A frase dele da fatídica reunião do dia 22. Ele disse o seguinte: se nós queremos ganhar dinheiro, nós temos que ajudar as grandes companhias. E se nós queremos perder dinheiro, nós temos que ajudar os pequenos. Foi isso que ele falou. Por que ele não apresentou a votação que nós fizemos e você relatou há pouco a quantidade de votações para ajudar os estados, ajudar as empresas? Por que ele não colocou microempresa? Foi emenda do PT, porque para eles microempresa não importa, só importa resolver para os banqueiros e para os grandes. Então essa diferença, esse Paulo Guedes, ele está lá como posto Ipiranga, já que o Bolsonaro terceirizou, já que nós somos contra a terceirização, mas ele não entende economia, ele mesmo diz isso. O Paulo Guedes é office boy dos banqueiros. Então, nós temos que dizer, essa política econômica só vai levar o Brasil para o buraco, e é verdade. Pibinho já tinha no ano passado, e no ano passado não tinha Covid. Então, é bom que a gente realmente fale isso. Segundo aspecto, sobre o tema da agricultura. Olhe, a fama do Brasil no exterior, antes do Bolsonaro, era a seguinte: era programa de alimento, era programa de agricultura familiar, era FAO, era aqui na América Latina, quer dizer, nós tínhamos inclusive o Graziano na FAO, nas Nações Unidas, para levar, espraiar para o mundo, e o Lula era chamado e a Dilma em tudo que é lugar para falar dos programas de agricultura, os nossos ministros, tivemos ministros, né, nossos colegas, Miguel Rosseto, Guilherme Castro, o Patrus Ananias, o Afonso Florense, o Pepe Vargas, enfim, que levaram para o mundo as experiências da produção agrícola do Brasil. Neste momento, o Brasil no mundo está conhecido por duas frases. A ministra da Agricultura, porque não tem mais Ministério do Desenvolvimento Agrário, é chamada da musa do veneno, porque o Brasil aprova mais venenos, inclusive proibidos em outras nações, que são usados aqui. E agora, a musa do desmatamento. Será que o Brasil merece ter esta imagem no exterior? Musa do veneno e agora musa do desmatamento. Além, nem estou nem falando da briga com a China, que aquela parte que o Celso de Mello ainda é para divulgar, do que estaria, né, impublicável daquela fatídica reunião, onde todo mundo comenta que são as agressões que fizeram a China, que é o nosso principal mercado comprador e exportador. Então, nós estamos numa situação que mesmo o agronegócio brasileiro, que bajula tanto, e bajulou tanto o Bolsonaro, eles estão hoje sofrendo, porque a taxa Selic, o juro, é 3%. O Pronaf é 4,6%, o Pronamp é 6% e outros financiamentos são 8%. É o debate que nós fizemos para as empresas, quando nós lutamos que tivesse um juro mais baixo, para a empresa poder pegar o dinheiro para sustentar o emprego. Esse foi o nosso debate, eu vi vocês, tanto Fontana e o Verre, nós falando isso na Câmara nos últimos dias. Gente, nós estamos pagando para os bancos para poder produzir comida. E o governo não anunciou ainda um plano safra em UBR. Então, a tua observação que fizeste agora, sobre nós votarmos essa semana um plano para a agricultura, é fundamental. E ele tem a ver com o novo plano safra, para a gente ter, então, juros mais baixos. Nós temos um programa de crédito fundiário para os nossos jovens poderem adquirir terra. Nós temos um plano de habitação rural que nós tínhamos nos nossos governos para o povo poder ter habitação rural. Nós temos um plano de pesquisa e assistência técnica no nosso governo no Rio Grande do Sul, Fontana. O Leite já no PDI, que eles têm, demitiu 300 da Emater e parece que é para ir mais 100 nos próximos dias da assistência técnica à extensão rural. E o que eu quero concluir essa minha intervenção agora é que se chama compra pública. O governo, Fontana, tu foste líder do governo e o Inhover sempre trabalhou nessa área. O governo, em época de crise, ele fazia compra pública. Vou dar o exemplo do leite. O Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul tem muito forte no leite. Quando tu tinha muita produção de leite, o preço baixava, e aí o que o governo fazia? Comprava leite, colocava em programas públicos, pela Conab, ou no PENAI, no PAA, ou qualquer outro programa. Com isso, tu ofertava um produto para o consumidor, que é importante, e ao mesmo tempo tu tirava o leite
tu fazia com que o preço para o agricultor reagia positivamente ou não baixava o preço. Hoje o governo não faz mais compra pública, o governo não pensa nessa política em relação ao agricultor familiar, é um verdadeiro abandono do agricultor familiar e dos demais que com essa política de brigar com a China pode se dar muito mal. E aqui eu quero dar um dado dessa semana. Vocês lembram do ano passado, quando o Bolsonaro assumiu, ele fez uma propaganda, nós negociamos o Mercosul com a Comunidade Econômica Europeia, fizemos um acordo rápido, desburocratizamos, era uma festa, entende? As manchetes dos jornais pagos, né? Eles não pagam só sites pornográficos, tá? Eles pagaram a outra mídia também para divulgar bobagens. E eles disseram que era o melhor acordo que eles fizeram. Pois bem, a Holanda, esta semana, negou o acordo. A União Europeia não vai referendar este acordo. Por quê? Porque o Brasil não respeita o meio ambiente. O tema do veneno e a Amazônia, a sustentabilidade, o povo que quer comprar lá fora tem uma coisa que se chama rastreabilidade. O cara come um bife de um animal e quer saber se esse animal foi bem tratado, se ele não comeu muito veneno aqui. Ele quer comprar alguma coisa se tem uma Amazônia, uma água respeitada e uma natureza respeitada. Então, isso é fundamental nos acordos internacionais. E isto vai deixar o Brasil numa situação muito ruim, inclusive nos negócios, do grande negócio das commodities, como se diz, sem falar da agricultura familiar, que também produz para exportar, além de ser responsável por 70% da alimentação interna. Então, nós votarmos essa semana em VR, o tema de projetos para ajudar a agricultura, que passou numa seca no Rio Grande do Sul, no sul do país, e não teve apoio, e que precisa de apoio para sair dessa pandemia, aquecer o comércio e a indústria para gerar emprego, é fundamental. E te agradeço pelo teu empenho, porque o Núcleo Agrário, todos os colegas deputados estavam envolvidos, solicitando que essa votação, de fato, viesse a acontecer. Líder Enio. Vamos lá, Fontana. Pois então, eu achei muito parece que está fácil, né, Fontana? Quem ouve assim parece que está fácil, né? Não é fácil, mas primeiro eu acho que o Elvino foi assim muito claro nessa questão da agricultura familiar. Uhum. Eu avalio que vai ser mais uma vitória importante, porque quando a gente consegue, para as pessoas, lógico, muitos podem não saber isso agora, né? Mas o auxílio, né? A renda mínima, que eu não gosto de falar em auxílio, viu? Eu gosto de falar em renda mínima, porque ela passa uma visão de mais direito da pessoa, né? Porque essa é a questão. Assim como nós temos uma série de outros direitos, este direito a uma vida com um mínimo de dignidade é um direito humano essencial. Por isso que a política de renda mínima, nós três que estamos aqui, e o Partido dos Trabalhadores defende, inclusive, que ela deve se tornar perene e permanente. Nada mais é do que o Bolsa Família, né? Era um programa de renda mínima que nós agora precisamos ampliar em termos de valores e chegamos aos R$600. Mas eu digo assim que estas mudanças que está se conseguindo fazer, elas são aquilo que salva o Brasil de uma hecatombe, de um caos muito maior. Essa que é a verdade. Porque se nós não tivéssemos conseguido a renda mínima que eles queriam deixar em R$200, se esta articulação dos partidos de oposição com partidos também de centro e mesmo alguns à direita que estão com este compromisso, né, de colocar a agricultura familiar na ponta da prioridade, como vai ser esta semana, se não fosse o projeto que nós votamos, a lei para proteger a cultura, nós teríamos um caos muito maior no Brasil. Mas eu quero falar um pouco daquilo, Elvino, que o líder nos propôs, que são as manifestações de amanhã. Né? Primeiro, dizer para as pessoas que é necessário e é natural que as manifestações vão crescer nas próximas semanas, porque nós precisamos fazer uma ampla mobilização social para recolocar o nosso país no rumo da democracia e no rumo de um conjunto de políticas econômicas que, de fato, protejam as pessoas, protejam os empregos, as empresas, a renda das pessoas. E se nós entregarmos tudo isso aí na mão do Bolsonaro, nada vai acontecer. Ao contrário, vão acontecer coisas para piorar. Agora, tem uma dúvida que todo mundo está nos consultando, que é como fazer as manifestações neste período de pandemia.
Então, na minha opinião, o que a gente deve fazer? Né? Primeiro, as pessoas que são de grupos de risco não devem ir para as manifestações. Porque nós temos que ter manifestações neste momento, Elvino, que sejam manifestações pela força simbólica. Uma manifestação, ela não depende do número de pessoas que vão estar lá neste momento. Eu acabei de receber aqui um WhatsApp, que eu não sei se vocês receberam, que eu até vou ler aqui, chegou para mim neste momento de uma pessoa que é um militante da cultura, que o Elvino conhece ele bem, é o Ben Berardi, é um militante nosso da esquerda, da cultura, aqui do Rio Grande do Sul. Ele disse o seguinte, ó, amanhã, domingo, 7 de junho, buzinaço das 15 às 15h30 contra Bolsonaro, pano branco na janela do carro ou das casas, das principais avenidas das cidades brasileiras. Esta é uma maneira de se respeitar a quarentena. Então, quem não puder ou não tem condição de ir, não deve se preocupar com isso. Tá? E aqueles que podem vão fazer uma manifestação simbólica importante. O que nós temos que orientar as pessoas é o seguinte, há uma disputa clara, que boa parte dos internautas que estão conosco já percebeu, mas estes internautas que são uma vanguarda da política têm que transmitir para os outros, é que o Bolsonaro está interessado num conflito. Todos os governos fascistas, quando se implantam, em qualquer período histórico do mundo, foi assim quando incendiaram o Bundestag na Alemanha, né, no período do nazismo, eles procuram momentos de conflito eu digo físico mesmo, de vandalismo, etc., para justificarem a aceleração de um processo autoritário no país. Então, este é o jogo que nós, do campo popular, nós, dos partidos de esquerda, dos movimentos sociais, nós temos que compreender com toda clareza. E nós temos que disseminar na nossa militância social a crença, o compromisso de que as nossas manifestações serão pacíficas, com controle nosso mesmo, cuidando com os infiltrados, não aceitar provocação de ninguém. Nós queremos simplesmente denunciar os desmandos de Bolsonaro e acumular forças para a retirada de Bolsonaro da presidência da República e, com isto, a defesa da democracia do nosso país. Nós não queremos pancadaria, nós não queremos vandalismo, isto não ajuda o nosso movimento. E nós temos que transmitir para todos os nossos companheiros que o nosso movimento tem que, aqueles que forem às ruas amanhã, respeitar a distância regulamentar entre as pessoas, ir de máscara e, portanto, sermos um exemplo. Como foi, por exemplo, vou dar um dos exemplos recentes, né, aquele movimento, Elvino, muito simbólico, qualificado, dos enfermeiros e enfermeiras em frente ao parlamento, onde eles mantinham, né, os 2,5 metros de distância de um e outro, todos foram vestidos como enfermeiros e todos denunciando os desmandos do governo Bolsonaro, que está levando à morte de milhares de brasileiros. É isso que nós temos que fazer em diferentes lugares do Brasil, e não só amanhã, tem que ser uma coisa cotidiana. Às vezes, 2 pessoas podem colocar numa passarela uma faixa com dizeres extremamente importantes que vão levando a uma ampliação da consciência social cada vez maior, porque o nosso jogo, né, Elvino, não é falar com os 30% que já são os mais ativos do nosso lado. O nosso jogo é, para além dos 70% que já querem hoje o fim do governo Bolsonaro, nós ampliarmos esse número de brasileiros dispostos a se somarem nesta grande aliança pelo fim do governo Bolsonaro e por novas eleições diretas no país. Às vezes as pessoas me perguntam, hoje eu recebi um telefonema, vou concluir com esse exemplo, de uma pessoa que provavelmente tu conhece e o Elvino também, o Hermes Zanetti. O Hermes Zanetti foi deputado constituinte do PSDB. Hoje ele está afiliado ao PSB. Ele me ligou porque queria exatamente falar sobre esta aliança. E a pergunta que ele me fez é o seguinte, Henrique, o que tu acha que é um programa mínimo
para uma aliança que possa reunir setores amplos da sociedade e ter força realmente para terminar com o governo Bolsonaro. Eu disse para ele, olha, o programa mínimo, na minha avaliação, é garantir este compromisso de que todos nós trabalharemos pelo impeachment de Bolsonaro e que todos nós trabalharemos para que haja uma nova eleição para escolher um presidente quando conseguirmos afastar Bolsonaro da presidência da República. Porque a questão do programa econômico, ela vai vir depois. Aí o povo brasileiro vai ter de novo na mão o seu voto para não participar, eu vindo de uma eleição fraudada, como foi a última, tu disseste muito bem, carregada de fake news, por isso, aliás, é que o Bolsonaro e a sua família estão tão assustados e nervosos, né, com a investigação que está em curso no Supremo Tribunal Federal, porque, dentre outras coisas sobre as quais não vou falar, eu vou falar só deste pilar. A investigação do Supremo Tribunal Federal está mostrando e vai mostrar ao Brasil a máquina mortífera que é a máquina de fake news da extrema-direita. E isto é que garantiu a vitória deles, no Brasil e outros lugares do mundo. Tem outras investigações importantíssimas, rachadinha, relação da família com a milícia, mas o centro do problema é derrubar a máquina de fake news, derrubar o gabinete do ódio. Porque se tiver uma nova eleição sem máquina de fake news, não tem como a extrema-direita ganhar a eleição no Brasil. E é esse, na minha opinião, que deve ser o tipo de manifestação que nós devemos levar adiante amanhã e nas próximas semanas. Manifestações capazes de ganhar musculatura crescente, constituir esta maioria em torno deste programa mínimo que é fim do governo Bolsonaro, impeachment de Bolsonaro, se formos surpreendidos com um julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, melhor ainda, é uma possibilidade, e, ao fim do governo Bolsonaro, nova eleição direta. E isto sim pode pacificar e pactuar o nosso Brasil de novo, porque nós estamos com o tecido social totalmente esgarçado, as pessoas querem solução para as suas vidas. E a solução para a vida das pessoas, Enio, Vino e nossos internautas, ela passa por esses dois passos. O Bolsonaro ser afastado e ter uma nova eleição livre, já com as fake news desmascaradas, e aí vamos ao jogo e cada um se apresente. Eu, por exemplo, acho que será um desastre para o Brasil se o Moro virasse presidente da República, mas ele pode se apresentar numa eleição. Nós vamos apresentar o nosso candidato e outros vão apresentar os seus candidatos. Agora, o direito do povo repactuar o Brasil com um voto direto, esse é o centro deste acordo que, do meu ponto de vista, nós temos que conduzir. Fontana, você vai falando, vai surgindo vontade de a gente falando outras coisas, isso é um perigo, né? Os três aqui, a gente não conversa tanto, mas vou tentar ser sintético até para respeitar os 60 minutos que nós temos. Mas é o seguinte, do que o Bongás colocou, o Fontana, eu queria lembrar primeiro, Bongás, ir à pauta o projeto, são 20 projetos apensados, nós sabemos que necessariamente não quer dizer que serão aprovados aquilo que nós queremos. Isso é um primeiro desafio. Embora tenhamos que reconhecer que o Parlamento, a Câmara e o Senado estão sensíveis aos projetos nossos e têm sido aprovados. O problema nosso não é o Parlamento, é o Executivo. Então, eu trago para os dias de hoje o motivo do impeachment. Hoje nós temos lá lideranças do Democratas, do PSDB, do PSL, além do PSB, do PDT, do Rede, que já pediram o impeachment. Por que setores à direita também pediram o impeachment do Bolsonaro? Porque eles têm certeza que se o Bolsonaro continuar na presidência da República, o país não vai existir até 2022. E aí eu levantei. Olha só que interessante. A renda emergencial. Nossa, essa renda emergencial foi uma grande conquista das pessoas que precisam desse recurso para sobreviver. Bolsonaro queria R$200. Nós aprovamos 600. Mas olha o que ele fez. Ele poderia muito bem ter colocado para ser pago esses R$600 nos bancos públicos. Caixa, Banco Brasil, Banrisul, que vocês têm aí, o Banco do Nordeste, ou ainda para os bancos privados também, ou pelos CRAS, pelas lotéricas. Não, ele só deixa onde? Na Caixa Econômica. Com isso, as pessoas se acumulam, se concentram, correm o risco de ser contaminadas. Os trabalhadores, os empregados da Caixa também correm riscos,
E essa população que não é bem atendida na Caixa acaba concordando depois com o Paulo Guedes que tem que privatizar a Caixa Econômica. Olha só, nunca é um movimento só. Aí a renda da cultura, o projeto de emergência da cultura ainda não chegou, agora que foi anunciado, quer dizer, o Senado aprovou, agora que vai para o Executivo, mas eu podia pegar os 120 bilhões que nós aprovamos para os estados e municípios. Era a Lei Mansueto, nós revolucionamos a lei e garantimos. Aprovou na Câmara, no Senado. Ele segurou, não liberou, só liberou no último prazo, liberou só 60 bi e ainda colocou ali o congelamento de salário do servidor público, colocou um monte de maldade no caminho. Aí nós conseguimos, numa medida provisória do governo, que é a 909, extinguindo um fundo que tinha lá de 8,9 bilhões. Nós concordamos com a medida provisória dele, só que colocamos que o dinheiro seria destinado para estados e municípios para enfrentar a pandemia. Aprovamos na Câmara, no Senado, o que ele faz? Ele pega o dinheiro, veta o destino dos recursos para estados e municípios e põe no caixa dele para alimentar o mercado financeiro. Um projeto importante que o Bongás colocou, Henrique, que foi o Pronamp, foi o nosso grande companheiro Helder Salomão, deputado Helder Salomão, que administrou o projeto, liberação de recursos para micro e pequena empresa, com taxas de juros, claro que não é aquela que a gente sonha, mas de 5% ao ano, com 8 meses de carência. Aprovamos, a relatora era do PSL, olha só, unanimidade. O que ele faz? Veta a carência. Mas como é que o microempresário vai conseguir pagar empréstimo se ele está fechado? Tem que ter carência. Então, é um absurdo, né? É um absurdo. Então, é importante colocar que o governo, o legislativo está indo bem, estamos conseguindo avançar, mas ele senta em cima. E o último exemplo, para entrar no conflito, parece que ele cria isso, 83 milhões de reais que estava no orçamento para ser destinado à Bolsa Família, ele tira e põe no setor de comunicação institucional da Presidência da República. Esse Bongás vai para site pornográfico, sim, senhor, como já foi anteriormente nos outros. Por isso que eu quero amarrar isso para dizer o seguinte para vocês. Ele faz isso para criar conflito. Ele precisa criar o conflito. Primeiro, para desviar a atenção da população do número de mortes, da miséria que ele está construindo, da crise institucional e econômica que ele está construindo. Então, ele faz isso. Cria essas polêmicas, ele sai aos domingos para ir lá em Goiânia, sem máscara, cumprimentando as pessoas, pegando criança no colo. Essas loucuras que ele faz, exatamente para desviar a atenção dos absurdos que ele faz na economia e destruindo a nação brasileira. Isso é uma coisa importante. E ele ainda faz tudo isso para a manutenção dos 33% ou dos 30% que ele tem. Agora, as pesquisas mostraram, e Fontana, você é médico, sabe disso, esses 30% o apoiam até que a pandemia não chegue num ente querido dele. Porque quando chegar um ente querido e ele vai procurar uma UTI, não vai ter, um respirador não vai ter, vai descobrir que essa cloroquina é uma farsa, o que é que vai acontecer? Essas pessoas vão deixar de apoiar. E quando você não tem base social, o Congresso Nacional não vai segurar. Você pode até dizer, e eu vou encerrar aqui, mas tem o Centrão lá, o pessoal do Arthur Lira vai bancar o Bolsonaro. Eu quero lembrar que o Centrão estava no governo da Dilma, e a votação para o afastamento da Dilma era no domingo. Na sexta-noite, os ministros que eram deputados federais do Centrão se afastaram, no domingo foram para lá, eu estava lá, com Fontana, com o Bongás, e na hora o Centrão fez um acerto com o Temer e votou a favor do impeachment. Então, o Bolsonaro não pode contar com o voto do Centrão no impeachment se não tiver base social. E ele não vai ter base social a persistir esse nível de irresponsabilidade que ele tem com a vida da população brasileira. Me parece que esse sim é o caminho que a gente pode amarrar dessa reflexão que nós estamos tendo nesse momento. Elvino? Não, eu acho que a tua observação é importante. Eu quero, para encerrar, acho que é a nossa última participação, pelo que eu estou entendendo, né? Nossos últimos 3 minutinhos, é assim, né? No finalzinho. Não, depois tem mais 1 minutinho cada um para dar tchau. Depois a gente amarra. Então, fica à vontade. Mas só para se organizar, então, aqui. Eu queria pegar, nesse ponto, 3 aspectos. 3 aspectos que eu gostaria de colocar aqui, que eu acho que são importantes. Primeiro,
esse tema que foi o motivo também do debate de hoje, que é a ideia, então, do impeachment, da necessidade do afastamento, tá? E eu acho, só quero fazer um parênteses aqui sobre o teu comentário agora, Inver. Eu não sei o que vai acontecer com o Centrão, porque com a última atitude da PGR, veja bem, o Aras encaminhou os processos do Arthur Lira. E o Arthur Lira é o grande líder do Centrão. E ele provavelmente queria também que, naquela visita que o Bolsonaro fez para fazer um bafo na nuca do Aras lá para prometer a vaga dele para o Supremo Tribunal Federal, a vaga que não existe ainda, né? Ele não levou junto a defesa do Centrão, entendeu? Então, eu acho que a semana pode ter novidades nesse sentido também. De qualquer forma, o Centrão bolsonarista, que é a dificuldade, né, que já são mais de 200 deputados, né, então acho que é realmente muito preocupante, mas pode ter novidades sobre isso também, é bom que a gente incida nisso. Mas sobre o tema do impeachment e das eleições, eu acho que o Fontana, eu tenho conversado muito com ele, eu assinei junto com ele o pedido do projeto dele para que tenha a PEC 37, né, para que tenha eleições nos casos de vacância. Eu queria falar isso um pouco melhor, porque é muito importante o que o Fontana trabalhou. Eu até pedi um desarquivamento do processo do Miro Teixeira, que tem similaridade com isso, que já andou na comissão, esse já tem admissibilidade. O do Fontana está lá tramitando e nós temos que fazer andar esse projeto, Fontana, né? O Paulo Teixeira está junto, todos nós somos signatários, mas tu tomasse iniciativa, tu merece nosso reconhecimento por isso. Mas qual é a ideia? O Brasil não pode ser governado por vices. O Sarney, isso. O Itamar Franco, o Temer. Não dá. A função de uma liderança máxima, isso vale para o município também, vale para o governo do estado, do executivo. O vice se substitui quando o cara está de férias, quando faz uma viagem, para o exterior, enfim, quando faz. Aí o vice substitui. Mas em vacância definitiva, vamos dizer assim, em renúncia, em morte ou em cassação, impedimento, tem que ter eleições, gente. Essa é a questão. O cargo, a função que exerce para conduzir um país, imagina nesse momento da pandemia, da economia, das relações do mundo, um vice vai fazer isso? Não vai. Então tem que ter essa legitimidade popular. Então qual é a ideia do projeto? O projeto é o seguinte: nos 3 anos e meio, mais ou menos assim, o detalhe, isso vai ser votado depois ainda, e tem que mudar a Constituição, tem que lutar para isso. Mas assim, são 4 anos de mandato. Então, nos 3 anos e meio do mandato, não nos últimos 6 meses, quando já está na boca da eleição, mas nos 3 anos e meio, que é a maior parte do tempo, deu a vacância, o que faz o vice? Convoca a eleição. Convoca a eleição. Então, vamos lá, afastamos o Bolsonaro, o Mourão convoca a eleição. E o povo elege seu presidente. Esta é a teoria principal, o centro. E isso nós temos que debater mais para que realmente os projetos que estão lá na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, andem. E o outro tema que eu queria ainda falar aqui é sobre os temas da economia, né? que eu acho assim, todo mundo fala uma frase: depois da pandemia o mundo será outro. Eu quero dizer, vírgula. A gente vai estar mais na internet, vai estar mais solidário, mais família, tem um monte de coisas que vai mudar. Mas o capitalista, em UBR, Henrique Fontana, vai continuar capitalista. O banqueiro vai continuar banqueiro. Se nós não incidirmos numa linha, e por isso que o projeto que o Fontana está coordenando, a gente tem uma legislação que faça com que a alteração do imposto de renda seja sobre salários altos, que as pessoas paguem sobre fortuna, sobre lucros e dividendos, sobre patrimônio e não sobre salário, que é o projeto que nós estamos trabalhando. Eu acho que o Fontana, é importante comentar isso, porque isso é fundamental. Se a gente não conseguir fazer isso, num próximo período, não adianta um economista neoliberal agora querer ser keynesiano. Depois passou a pandemia, ele vai voltar neoliberal. Tudo o que o Pedro está dizendo, o mundo precisa das reformas. Que reforma? Reforma é mais reforma trabalhista. Eu só queria insistir nisso para que a gente aproveite esse tempo. Nós, no Congresso, não estamos conseguindo acabar com a emenda constitucional 95, que congela os recursos da saúde, que tirou da saúde 22 bi. Bom,
não seria numa época de pandemia, né, o momento certo para a gente acabar com isso aqui? Não estamos conseguindo. Por quê? Porque, do ponto de vista de projeto, a turma se elegeu junto com o Bolsonaro naquela farsa dos mitos, né? Então, acho que esse debate também é importante a gente poder fazer. Eu agradeço imensamente por poder colocar esse ponto neste momento para tanta militância que está nos acompanhando. Eu vou aproveitar, o Elvino sugeriu bem, Enio, eu acho, né, aproveitar esta minha última participação aqui no nosso bate-papo, que conta... O Enio disse, o nosso líder disse quando a gente começou, olha, 1 hora passa correndo, e é verdade, tem tanta coisa importante para conversar com as pessoas, né? E eu vou me focar nisso que o Elvino sugeriu, que eu acho muito correta a sugestão dele, né? E depois o Enio seguramente complementa e aprofunda, né? Porque ele se dedica muito. Antes de ser líder da nossa bancada, durante diversos anos, ele foi o coordenador do nosso núcleo de economia na bancada. A bancada tem diferentes núcleos, né? Que debatem temas. Então, quando as pessoas perguntam, mas tem dinheiro para garantir um programa robusto de incentivo econômico, de retomar o Minha Casa Minha Vida, obras de infraestrutura, garantir a renda mínima, eu respondo, tem dinheiro. Hoje, inclusive, eu li de manhã, nas primeiras notícias do dia, a Alemanha anunciando um programa de repasse de 300 euros para cada criança alemã, este dinheiro sendo entregue para as famílias, como uma maneira, né, de injetar recursos na economia. Então, tem dinheiro. De onde deve vir este dinheiro? Ele vem essencialmente de 4 lugares, na minha visão. Primeiro, ele pode e deve vir da emissão de moeda. O Estado Nacional pode e deve emitir moeda num período em que a recessão indica que a emissão de moeda jamais vai gerar inflação. Segundo, ele deve vir das reservas do país, que ao contrário do que dizem e propagandearam com fake news os nossos adversários, os governos Lula e Dilma não quebraram o Brasil. Ao contrário, os governos Lula e Dilma pegaram o Brasil com reservas em torno de 37 bilhões de dólares, quando Lula assumiu a presidência, e fomos derrubados por um golpe, depois de 13 anos governando, o país, Enio, com 380 bilhões de dólares de reservas, eu vi. E o Paulo Guedes e o Bolsonaro têm que parar de torrar reserva para intervir no câmbio, que eles botam o dinheiro fora, eles torraram 50 bilhões de dólares e não mudou nada o câmbio. Eles entregaram esse dinheiro para os especuladores do câmbio e não mudou nada ainda. Eles têm que pegar 50, 60 bilhões de dólares e transformar num grande programa de incentivo ao consumo das famílias e a obras de infraestrutura, investimento, concluir estradas, fazer casas. Neste momento que nós estamos governando, se o Haddad fosse presidente da República para enfrentar a pandemia, nós estaríamos encomendando ele 500 mil moradias populares. Isso gera 1 milhão de empregos no país. E o terceiro item de onde deve vir o dinheiro é o que o Elvino colocou. Terceiro, melhor dizendo, pode ser a emissão de títulos da dívida pública, com toda a responsabilidade. E o quarto foco é exatamente cobrar impostos justos de quem tem grandes fortunas, grandes rendas e grandes salários. E tem 6 tributos que nós listamos neste grupo, que eu estou tendo a responsabilidade de coordenar, inclusive por indicação do nosso líder Enio Verri, e na segunda-feira nós vamos ter um papo com todos os líderes da oposição, óbvio que tem que ajustar aqui ou ali, se a alíquota é essa, qual é o ponto de corte, mas em essência, né, Enio, Elvino e nossos internautas, eu falo de um imposto sobre grandes fortunas. Eu dei o exemplo num Twitter, aliás, que foi retuitado mais de 2.000 vezes aí na minha rede, que eu botei ali a fortuna do Luciano Hang, este fascista, que é o proprietário da Havan, é de 18 bilhões de reais. Se ele pagar 3% é o que nós queremos cobrar de imposto de grandes fortunas, ele vai pagar 544 milhões
por ano, e isso significa que 77 mil famílias podem receber a renda mínima ao longo de um ano. Isso é o Luciano Hang, e tem todos os outros nesta fila. Nós falamos de um imposto maior sobre a transmissão de grandes heranças, heranças acima de 5, 6 milhões, não é herança de uma casa que o trabalhador deixa para a sua família, etc. Nós falamos de um imposto sobre lucros e dividendos, porque depois o Enio pode aprofundar, mas nós temos uma série de burlas, de invenções de empresas que não são empresas, né, Alvino? Por exemplo, tem aquele apresentador de televisão que ganha 200 mil reais por mês, ele vai lá e monta uma pessoa jurídica para não pagar impostos. Então, nós temos que colocar 15%, pelo menos, de alíquota de imposto de renda sobre lucros e dividendos e remessa de recursos para o exterior, porque a pessoa hoje investe 100 milhões na Bolsa de Valores, se ela ganha 10 milhões de dividendos, ela paga 0 de imposto de renda no nosso país. E ela tem que começar a pagar. E, por fim, eu, particularmente, tenho defendido, isso não é um consenso, eu defendo, Elvino, que todos aqueles que têm salários mais altos, a partir de 15 mil reais, devam pagar um imposto de renda maior. É um sacrifício, mas é um sacrifício justo. E aí não tem esse papo furado que a extrema-direita bota na rede, né, Enio? E o deputado, quanto é que vai pagar? Vai pagar. Mas não é o deputado que vai pagar. Todo cidadão que tenha um salário acima de 15 mil reais, na minha visão, pode ser um general, pode ser um deputado, pode ser um gerente de uma empresa no setor privado, que tem diversos que ganham 25, 30, 40, 50 mil reais por mês. Ou seja, é uma política republicana. Todo mundo que ganha altos salários tem que pagar uma alíquota maior de imposto de renda para fazer este grande fundo solidário para enfrentar a pandemia. Nós calculamos que, na média, isto pode arrecadar, e também tem um imposto que é simbólico e muito importante, quase que eu esqueço, que é aumentar a contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos e do sistema financeiro. E também aquele imposto sobre os iates e os jatinhos, que arrecada pouco, mas é simbólico. Não é possível que alguém que dirige Uber numa cidade paga IPVA sobre o carro que ele usa para trabalhar. E o cara tem um iate que vale 2 milhões de reais e ele não paga imposto sobre aquele iate. Então, a soma de todos esses impostos dá em torno de 150 bilhões por ano. Isso é muito dinheiro e isso pode ser cobrado ao longo dos próximos 5, 6 anos, e isso arrecadaria praticamente os 800, 900 bilhões que o Brasil precisa colocar agora para recuperar a sua economia. Eu gostei muito do bate-papo, já vou me despedir, Enio, deixando a palavra contigo, agradecendo muito, né, a participação dos nossos internautas, cumprimentando a nossa equipe de comunicação do PT, que está organizando cada vez melhor todos esses eventos aqui virtuais, e vamos juntos, gente. O governo Bolsonaro está enfraquecido, o bloco que elegeu o Bolsonaro se rompeu, e nós temos todas as condições de sermos vitoriosos nesta construção de uma aliança para garantir a votação do impeachment justo e necessário do Bolsonaro, porque ele cometeu crimes de responsabilidade em série. Trata-se de um impeachment como manda a Constituição, necessário para o futuro do país, e nós podemos garantir uma nova eleição para, daí sim, conseguir tirar o nosso país desta crise profunda em que ele foi metido desde o golpe de 2016. Agora, por enquanto, nós temos que ir minimizando os problemas. E eu, Elvino e o Enio, sob a liderança do Enio, dos outros líderes da oposição, vamos estar atuando lá na Câmara Federal para conseguir votar uma série de leis que minimizem os problemas que vocês estão enfrentando. Agora, para resolver mesmo esses problemas, é o impeachment do Bolsonaro e uma nova eleição direta, e aí escolher um presidente digno de ser presidente do país, que possa nos liderar neste amplo processo de recuperação do nosso Brasil e da nossa democracia que a gente tem que viver. Obrigado, Henrique. Bom Gás, o seu boa noite. Eu só vou aproveitar para fazer uma propagandinha. Tá? Eu tenho feito todo domingo de noite
Eu fiz em 3 sequências agora. Uma foi sobre a fé. Que Deus é esse? A manipulação e a mercantilização da fé. Isso está muito presente porque é um abuso, é um uso indevido, né? Quando é Deus acima de tudo, quer dizer, uma falsidade, hipocrisia. Então, a gente fez uma análise profunda sobre isso. No último domingo, eu fiz sobre fake news e tive a participação da nossa querida colega deputada, Natália, que nos representa tão bem na CPMI, lá, junto com o Patrão, participou da minha live. E amanhã eu vou ter o prazer, olha só, de ter o Eugênio Aragão, que foi nosso ministro da Justiça, foi advogado do Lula, foi o vice-presidente do Ministério Público, vice-procurador-geral do Ministério Público Eleitoral. Então, é uma pessoa... E a pergunta que está no nosso card, para o debate de amanhã à noite, às 19h30, quem quiser, eu estou fazendo propaganda participar, é o seguinte: os crimes de Bolsonaro vão levá-lo ao impeachment? Porque né, a gente pode escolher qual é o crime, né, de tantos crimes que esse homem já fez. Então, esse é o debate amanhã de noite, então eu quero aproveitar, além de deixar um grande abraço para Fontana, para ti, todo o respeito que a gente tem aí, gosta da tua condução da liderança, tu sabe disso, a gente tem trabalhado muito tempo junto. Então, parabéns pelo trabalho, foi um prazer estar participando desse debate aqui, fora Bolsonaro, impeachment, novas eleições, e sobre o tema das novas eleições, eu quero colocar mais um elementozinho que o Paulo Freire dizia, que a gente tinha que ser pedagógico na política partidária. Vocês lembram o processo das eleições lá dos anos 80, da emenda constitucional Dante Oliveira? Ela começou assim. Eu lembro. A Constituição, e uma hora dessas tinha massas, povo nas ruas, eram as diretas. Lembra disso dos anos 80? E depois isso resultou na eleição, pós o período ditatorial. Então, eu quero dizer que esta emenda que está agora tramitando na CCJ, essas emendas todas, elas precisam ser usadas, abraçadas, incluídas nessas manifestações que vão acontecer. Não é só a torcida que vai para a rua agora fazer manifestação. O Boulos disse uma frase bonita que eu gostei, ele disse o seguinte: só podem ir na rua as atividades essenciais. E já que tirar o Bolsonaro é uma atividade essencial, então, vamos lá. Muito movimento. Um abraço grande. Obrigadão. Obrigado, Vino. Bom, colegas internautas, eu quero fazer um agradecimento especial ao deputado Henrique Fontana, ao deputado Elvino Bongás. E antes de começarmos, eu havia dito, 1 hora a gente não vê. E, olha, a cada vez que um fala, o outro lembra de outra coisa. Se nós ficássemos 2 horas aqui, nós teríamos assunto de sobra. Então, isso prova também, além da qualidade dos nossos parceiros, que são ótimos, são companheiros de primeira linha, também vocês podem entender a dinâmica da Câmara dos Deputados. Nós trabalhamos muito, com várias pautas ao mesmo tempo, estudamos muito, mas, infelizmente, nós nem sempre temos tempo para trocar um bate-papo como esse que nós fazemos aqui. Então, muito obrigado, foi uma honra dividir com vocês. Agradeço as palavras desse período que eu estou, afinal de contas, até dezembro, encerramos. A ideia é que todo ano tem um novo líder, isso é muito bom, porque todos podem ter essa oportunidade, e dizer a vocês que é uma honra ser o líder do nosso partido num momento como esse. Muito obrigado, boa noite a todos. Até mais. Boa noite, John, muito obrigado, John, pelo apoio. Tchau, tchau.